Boa tarde, meu nome é Diogo. Eu atualmente estou cursando Tecnologia da Informação na FAP, estou no 4º semestre e hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre tabela verdade e vou estar resolvendo esses dois exercícios. Esse aqui, inclusive, o professor Miderson já havia resolvido e esse aqui eu peguei na internet, é um exercício similar, além de que eu estarei reaproveitando os valores da tabela que o professor já tinha feito. Eu vou estar reaproveitando aqui para poder fazer esse exercício de baixo. Como funciona uma tabela verdade? Qual que é o objetivo dela? É ver se uma proposição ela é verdadeira ou falsa. No caso, a gente tem aqui os conectivos, que são, por exemplo, o till, que significa não, esse triangulinho para baixo aqui, esse Vzinho para baixo, que ele significa e, literalmente significa e esse conectivozinho para cima, que significa ou. Leva no literal. É uma dica que eu tenho pra funcionar isso aqui. Leva no literal. P ou que ou não R. P ou não que ou não R. É bem mais fácil você levar no literal. Como se fosse na programação mesmo. Que você tem, por exemplo, lá. Você precisa de P e que. E não que. Por exemplo, P e não que. Para que tal coisa aconteça. Ou você precisa de que ou não R. Imagina que são duas condições, né? Tipo... Vamos fingir que aqui não tem não. Vamos fingir que aqui não tem não. Só para vocês entenderem. É uma explicação mais simples. Para você ter tal condição. Por exemplo, eu quero que cachorro late. Ele usa o método latir. Cachorro, a classe cachorro tem o método latir. Só que a gente só vai conseguir utilizar esse método latir se P e Q forem verdadeiros. Se eles forem verdadeiros, o método latir vai acontecer. E esse método latir também pode ser de outra forma. Pode ser Q ou R. Se caso um desses daqui, se Q for verdadeiro ou se R for verdadeiro, a gente vai ter o método latir. Vai funcionar o método latir. A mesma coisa aqui, que nem eu falei. P e Q teriam que ser verdadeiros para acontecer o método latir. Se um deles não for verdadeiro, o método latir não acontece. É pensar como uma condição de programação, fica bem mais fácil. Pelo menos para mim. Tá, vamos resolver isso aqui. O que significa o não que? Deixa eu até colocar aqui de volta ou não, senão já ia ficar diferente. Deixa eu colocar aqui. Beleza, aqui é a fórmula. Eu quebrei ela em partes, só se você ver, essa aqui é a primeira parte, essa aqui é a segunda parte. Isso daqui significa incide, né, de incidir. No caso, a gente tem que P e não Q, incide em Q ou não R. Beleza? O que significa o não Q? Ele é a negativa. Tipo assim, ele é o contrário, digamos assim, né? Se Q é verdadeiro, não que vai ser falso. Aí vamos seguir aqui, ó. Vou puxar essa tabela aqui, tá vendo? A gente tem se que é verdadeiro, aqui vai ser falso. Verdadeiro, aqui vai ser falso. Falso, aqui vai ser verdadeiro. Falso, aqui vai ser verdadeiro. Ó, vou até copiar aqui. Yes, tá. Ó, vou trocar aqui. Falso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá. A gente pegou o contrário, tá vendo? Aqui é que e o não que vai ser a negativa dele. Ó, entendeu? Basicamente isso. Aqui a gente tem o R e aqui temos o não R. O não R vai ser a negativa do R. Se o R é verdadeiro, o não R vai ser falso. Se ele é falso, o não R vai ser verdadeiro. E por aí vai. Vou fazer aqui rapidinho. Só copiar aqui e fazer o inverso só pra conferir. Tá, F, V, F, V, F, V, F, V. Tá. Beleza. Agora, como que a gente vai fazer essa parte aqui da equação do sistema aqui, né? A gente vai verificar se coincide. Por exemplo, se P e não Q forem verdadeiros, a gente coloca aqui que ela é verdadeira. Se P for falso, por exemplo, não vai ter como ela ser verdadeira, então já vai ser falso. Por quê? Porque a gente tem que garantir que esses dois são verdadeiros, é o E, é a adição. Por exemplo, tem que ser verdadeiro e verdadeiro. Se for verdadeiro e falso, o resultado é falso. Se for falso e verdadeiro, o resultado é falso, porque a gente tem um falso, tem que ser os dois verdadeiros. No caso, o P tem que ser verdadeiro, toda essa fileira aqui, o P tem que ser verdadeiro, e o não Q tem que ser verdadeiro. Caso contrário, eles serão falsos. Por exemplo, aqui a gente tem P
é verdadeiro? É. Então, a gente já tem que P é verdadeiro. Não que aqui ó, a gente tem um não que, né? Não que é verdadeiro? Não, ele é falso. O não que é falso. Então, aqui é falso. Entendeu? Bem tranquilinho. Então a gente tem que esse daqui é falso. Aqui de novo, na fileira do P. Ó. V, no caso o P é verdadeiro. Não que é falso. Então aqui vai ser falso, porque a gente precisa que os dois sejam verdadeiros. Aqui na quarta fileira, né? No caso, no terceiro item, né? Só que na quarta fileira. P é verdadeiro. E não que é verdadeiro. Então, se os dois é verdadeiro, se é verdadeiro e verdadeiro, essa fórmula, essa equação aqui, vai dar verdadeiro. Vamos seguir para o próximo. Se P é verdadeiro e não que é verdadeiro, se os dois são verdadeiros, aqui a gente tem que é verdadeiro. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas deu para entender. Aqui, ó, P é falso. Então a gente nem precisa ver o outro, porque a gente precisa que os dois sejam verdadeiros. Então se um deles é falso, se já começou com falso, aqui é falso. Não precisa nem pensar muito. Falso, falso, falso. Ó, falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Se aqui fosse verdadeiro, 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 aí eu teria que verificar o próximo. Por exemplo, verdadeiro e o outro, o não que, seria falso. A gente teria que ser falso, porque precisa ser os dois verdadeiros para poder dar certo. Beleza? Bem facinho. Agora aqui é o ou seja, eu não preciso que os dois sejam verdadeiros. Eu posso ter um ou outro sendo verdadeiros e a proposição vai ser verdadeira. Por exemplo, se que for verdadeiro ou não R for falso, ainda assim a preposição é verdadeira, porque eu preciso de um ou outro. Eu preciso de que ou não R. Entendeu? Basicamente isso. Ó, vamos para a primeira. Que e não R. A gente tem que V e F, que nem eu tinha acabado de mostrar. V ou R. Ou V ou F, né? Porque é o F aqui e o V aqui. Se a gente tem um ou outro verdadeiro, a gente já tem que é verdadeiro. Beleza? Vamos pro próximo. Deixa eu até destacar aqui de uma cor diferente pra mim não ficar confundindo o lugar que ela tá. Vou colocar de laranja aqui, só pra gente poder ver rapidinho. Depois eu volto ao normal. Beleza? Tá, aqui vamos pra segunda. V, o que é verdadeiro e o não R é verdadeiro. Ou seja, a gente tem um verdadeiro aqui. Porque um ou outro tem que ser verdadeiro. E como os dois são, não tem problema. Vai ser verdadeiro do mesmo jeito. Aqui. Que é falso e não R é falso. A gente não tem nenhum ou... A gente não tem um ou outro verdadeiro. Então aqui é falso. Se a gente tivesse pelo menos um V aqui, aí seria verdadeiro. Entendeu? Mas como não temos, aqui vai ser falso. Agora, aqui nesse aqui, a gente tem que é falso e não R é verdadeiro. Então vamos falar falso ou não R é verdadeiro. A gente tem pelo menos um verdadeiro? Temos. Temos o não R. Então é verdadeiro. Vou fazer mais rapidinho aqui agora. Ó, verdadeiro, falso, a gente tem um verdadeiro, então é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, a gente tem pelo menos um verdadeiro, então é verdadeiro. Falso e falso, a gente não tem nenhum verdadeiro, então é falso. Falso, verdadeiro, a gente tem pelo menos um verdadeiro, então é verdadeiro. Agora, eu vou seguir para essa de baixo aqui, só para vocês pegar pelo menos a lógica aqui dessa primeira. E daí na próxima eu já resolvo o resto aqui, para colocar de final. Beleza? Então vamos para a próxima. Aqui. Essa aqui. Deixa eu só conferir se está correto o exercício. Tá certo. É P, E não Q, incide em R, R, E, Q. Beleza, isso aqui é bem de boinha também. Então vamos lá, vamos começar fazendo o Q e o não Q, que é o outro elemento que a gente precisa aqui. A gente já tem P e a gente precisa do não Q. Como não tinha o não Q, a gente coloca o não Q aqui e faz a tabelinha dele. Beleza, Q é verdadeiro, então não Q vai ser falso.
Q é verdadeiro, então não Q vai ser falso. Q é falso, então não Q vai ser verdadeiro. E por aí vai. Vamos colocar aqui rapidinho. Beleza. Aqui a gente tem o E. Lembra que esse símbolo aqui significa o E? Ó, vou até destacar aqui para ficar mais fácil para poderem ver. Isso aqui significa E. E isso aqui significa OU. Deixa eu colocar aqui. Colocar uma corzinha. Talvez um. Verde mesmo. Não, verde não. Verde fica muito parecido. Vou colocar um roxo. Aí. Agora a gente pode ver aqui os nossos indicadores, né? Beleza. Então vamos lá. Aqui a gente tem que ter P e não Q. Tem que ser verdadeiro. Os dois tem que ser verdadeiro, porque é o E. Então os elementos precisam ser verdadeiros. Tipo, todos que tiverem o E ali precisam ser verdadeiro. Então vamos lá. Aqui a gente tem que P verdadeiro, não Q falso. Então é falso. Por quê? Porque a gente precisa dos dois sendo verdadeiros. Aqui P é V, P é verdadeiro, e não Q é falso. Então aqui é falso, porque a gente precisa dos dois sendo verdadeiros. Eu tô repetindo só para ficar guardado na sua cabeça. Aqui temos que P é verdadeiro e não Q é verdadeiro. Então é verdadeiro, porque os dois são verdadeiros. O E tem que todos os elementos ser verdadeiros e o OU pode ser um ou outro, não precisa ser todos. Tá, aqui a gente tem P é verdadeiro, não Q é verdadeiro. Então aqui é verdadeiro. P é falso, a gente não precisa nem ver o outro porque já é falso. P é falso, não precisa ver o outro porque é falso, falso e falso. Beleza? Aqui a gente já tem isso. Ó, se você for ver, é a mesma coisa daqui, ó. É a mesma coisa. P e não Q. É a mesma coisa. Essas duas aqui. Agora vamos pro R e Q. R e Q é a mesma coisa. Como é o E, a gente tem que ter que os dois são verdadeiros. R, verdadeiro, e Q, verdadeiro. Aí a gente vai ter que é verdadeiro. O nosso R, ele é verdadeiro, correto? E o nosso Q, ele é verdadeiro? Sim. Então, nós temos que os dois são verdadeiros. Então é verdadeiro. Ó. Q, verdadeiro. R, falso. Então aqui é falso. Q é falso. A gente já pode pegar aqui. Vou pegar desse lado aqui, né? Porque o Q tá desse lado, tá vendo primeiro do que esse aqui. Tá. Quarta fileira aqui. Q é falso. Q é verdadeiro. E R é verdadeiro. Então aqui, verdadeiro. Agora a próxima. Q é verdadeiro. R é falso. Então aqui é falso. Q é falso. A gente não precisa nem ver o próximo. Q é falso. A gente precisa ver o próximo. No caso aqui, se a gente fosse ver, Q é falso, R é verdadeiro, mas precisa dos dois sendo verdadeiro. Beleza? Bem simplesinho, bem fácil de entender. Você só tem que levar pelo que tá aqui, ó. Esses daqui que estão aqui dentro são o que vão guiar. O OU, você precisa de pelo menos um, ó, OU. Deixa eu colocar aqui. Ou, deixa eu puxar aqui uma corzinha branca, que daí eu consigo deixar um do lado do outro. Pelo menos um verdadeiro. Pelo menos um verdadeiro. E esse aqui. Calma aí, deixa eu só puxar aqui em cima. Todos. Deixa eu escrever normal. Todos verdadeiros. Todos verdadeiros. O E são todos verdadeiros. O OU são só um ou outro. É só você pensar nisso, beleza? Assim fica mais fácil, talvez, de entender também. Mas beleza, agora bora resolver esse último aqui. Pra fazer isso daqui, a regrinha é um pouquinho diferente. Por exemplo, a gente tem que pegar o valor que ele estava anteriormente e verificar se ele mudou. Vamos pensar assim. Assim talvez fica mais fácil. Por exemplo, o valor de essa primeira expressão, né? Primeira expressão. P e não Q. P e não Q era falso. Aí depois ela ficou o quê? Ficou verdadeiro. O Q e não R.
Então o resultado final vai ser verdadeiro. Calma, vocês já vão entender. Aqui, P e não Q era falso. E Q, que incidiu em Q ou não R, que é verdadeiro. Então, pelo menos uma delas mudando aqui, né? Se o antecedente for falso e o como é que é? Antecedente e o que vem depois, ele for verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. E se forem iguais também, por exemplo, se for falso e o outro for falso, é verdadeiro também. Agora, se por exemplo, aqui ó, aqui é verdadeiro e aqui é falso. É como se fosse uma setinha, vamos pensar assim, ele tava verdadeiro, ele ficou falso, então ele é falso. Ele tava verdadeiro, ele continuou verdadeiro, então ele é verdadeiro. Opa, então ele é verdadeiro. Ele tava falso, aí ele virou verdadeiro, então ele é verdadeiro. Ele tava falso, mas daí ele virou verdadeiro, então ele é verdadeiro. Ele tava falso, e ele continua falso, então ele é verdadeiro. Ele tava falso e virou verdadeiro, então ele é verdadeiro. Vamos pensar assim. Se ele for falso e mudar pra verdadeiro, ele vai ser verdadeiro. E se ele se manter do jeito que ele tá, ele é verdadeiro também. Tipo aqui, ó. Se manter do jeito que tá, verdadeiro. Se manter do jeito que tá, verdadeiro. O único caso que foi falso aqui. O único caso que foi falso aqui foi esse aqui. Por quê? Porque ele era verdadeiro e ele ficou falso. Ele não, tipo, era do mesmo estado, que nem ele não era FF. Ele não era FF, senão ele seria verdadeiro. E ele era verdadeiro, mas ele mudou pra falso, então ele é falso. Beleza? Vamos pra próxima aqui. Vou mostrar pra vocês, que vocês vão entender. Aqui, ó. Vou até copiar esse aqui pra fazer mais um. Aqui, ó. Fazer mais um, que daí fica mais fácil de entender depois. Deixa eu até mudar aqui tudo. Vou mudar aqui tudo só pra vocês pegar o jeito. Beleza. Aqui. Era falso e virou verdadeiro. Então ele é verdadeiro. Era falso e permaneceu falso. Então essa proposição aqui é verdadeira. Porque ela era falso e continua falso. Aqui. Ela era verdadeira e se tornou falsa. Então ela é falsa. Ela era verdadeira e se tornou falsa. Então ela é falsa. Ela era falsa e se tornou verdadeira. Então ela é verdadeira. Ela era falsa e continua falsa, permaneceu falsa. Então ela é verdadeira. Ela é falsa e permaneceu falsa. Então ela é verdadeira. Ela é falsa. Então permaneceu falsa. Então ela é verdadeira. Por que essas duas aqui são as únicas falsas? Porque ela era verdadeira e se tornou falsa. Ela não era do mesmo estado, que nem ela não estava no mesmo estado. Imagina que é sim e aqui é não. Se ela fosse sim, sim, seria verdadeira. Se ela fosse não, não, tipo aqui ó, não, não, ela seria verdadeira. E se ela terminar com sim, ela é verdadeira, tipo, não, sim. Então é sim. Não, não. Então é sim. Sim, não. Então é não, porque ela terminou em não. Terminou em F, vai ser F, a não ser que permaneça igual, por exemplo, FF. Acho que deu pra entender. Vamos colocar aqui outros valores aleatórios. Ó, vou colocar aqui F, V, 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 F, 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 F. Deixa eu ver se tá diferente. Pera aí, vou colocar V aqui. Vai assim mesmo. E aqui V, 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 F, 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 F e F. Vamos ver como é que fica. Tá. Era falsa. Se tornou verdadeira. Então ela é verdadeira. Era não, agora é sim, então é sim. Era sim e continua assim, então é sim. É verdadeira, era verdadeira e é verdadeira ainda, permaneceu verdadeira, então é verdadeira. Era verdadeira e agora é falsa, então é falsa. Porque ela não permaneceu no mesmo estado, e ela se tornou falsa. Era verdadeira e se tornou falsa, então é falsa. Era falsa e permaneceu falsa, então essa proposição é verdadeira. Era falsa, permaneceu falsa, então essa proposição é verdadeira. Era verdadeira e virou falsa, então ela é falsa. Era falsa e permaneceu falsa, então é verdadeira. Essa proposição é verdadeira. Não é porque ela era falsa e permaneceu falsa que ela vai ser falsa. Ela era falsa, permaneceu falsa e por ela permanecer, a proposição como um todo é verdadeira. Entendeu? Basicamente isso. Acho que deu pra entender aqui como é que funciona. É um pouquinho confuso, né? Eu tive um pouco de dificuldade pra entender, mas depois que pega o jeito é bem tranquilo. É basicamente você prestar atenção no ou e no e. Isso aqui, ó, ou tem que ser pelo menos um verdadeiro, e todos verdadeiros. Ó, por exemplo, vou pegar aqui também essa daqui de novo, fazer mais uma aqui, ó, essa aqui também.
E daí talvez fica bem fácil de entender, ó. Mudar tudo isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui também. Aqui vai ser F, 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 V, V, F, F. Aqui vai ser V, V, F, V, F, V, V, V. Tá, beleza, sim. Peguei tudo aleatório. Beleza. Era falsa, se tornou verdadeira, é verdadeira. Porque ela não permaneceu no mesmo estado, então a proposição é verdadeira porque ela acabou em verdadeira. Se ela não permanecer no mesmo estado, o último estado dela vai ser o estado atual dela. Pensa assim, beleza? Ó. Não, deixa quieto. Eu ia escrever ali, mas vai ficar muita coisa ali. Então vai. Era falso, ficou verdadeira, então é verdadeira. Era falso, permaneceu falso, então é verdadeira. Era falso, virou verdadeira, então é verdadeira. Era verdadeira, virou falso, então é falso. Era verdadeira, permaneceu verdadeira, é verdadeira. Era falso, virou verdadeira, então é verdadeira. Era falso, virou verdadeira, então é verdadeira. A única que é falsa aqui é essa que era verdadeira e virou falsa. Mesmo essa daqui tendo duas falsas, ela permaneceu, então ela é verdadeira. Beleza? É isso aí. Espero ter ajudado. Eu entendi dessa forma. Acredito que seja a forma correta. Principalmente porque as tabelas, elas dão certo assim sempre, do jeito que eu tô pensando. Então, é isso, pessoal. Boa sorte aí. É um conteúdo complicadinho, digamos assim, né? Um conteúdo meio complicado. Mas é interessante. E é isso. Falou!